Bom dia, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. É uma alegria ter a sua companhia nesse domingo que Deus tem nos dado. Eu sou o pastor Marcos, estamos aqui juntos hoje para meditarmos na Palavra de Deus. E hoje tem um assunto especial para você. Durante os próximos domingos vamos fazer uma série de mensagens cujo tema é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus. Então eu convido você a seguir esta série. Nós vamos a cada domingo falando sobre o Deus de Jesus. Portanto, penso que esse é um momento especial para nós falarmos do Deus de Jesus. Há muitas pessoas que têm ideias erradas sobre Deus. Algumas pessoas acham que Deus é a natureza, a mãe natureza. Outros acham que Deus é um Deus que fica ausente, que não está presente nesse mundo, que não está preocupado com o que acontece aqui nesse mundo. Eles até usam o exemplo de o Deus relojoeiro. O relojoeiro constrói o relógio, ajusta o relógio e põe o relógio para funcionar. Depois ele vai embora e o relógio fica funcionando sem o relojoeiro. Da mesma forma, alguns acreditam que Deus criou o mundo, ajustou o mundo e pôs o mundo em movimento e foi embora. E agora a gente está aqui sozinho, funcionando sem Deus. Mas Jesus veio revelar quem é Deus. Jesus veio revelar quem é o Deus Criador. Muitas pessoas ainda têm ideia de que Deus é um Deus violento, um Deus irascível, um Deus que quer e tem desejo de punir, de mandar praga, peste, de fazer as pessoas sofrerem. Né? Parece que ele é um Deus sádico, que tem prazer no sofrimento da criação, da criatura. Mas o Deus de Jesus é completamente diferente de todas esses pensamentos, essas rotulações que se fazem sobre Deus. Quem é o Deus de Jesus? É isso que nós vamos estudar durante esses domingos, que nós vamos falar acerca disso. Então hoje eu queria dizer para você que o Deus de Jesus é um Deus que busca. Exatamente, o Deus de Jesus é um Deus que toma a iniciativa para buscar as pessoas. Né? O Deus de Jesus, ele não é diferente do Deus do Antigo Testamento. Porque Jesus deixou bem claro que o Deus dele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Moisés, é o Deus dos profetas, é o Deus dos salmos. Então não há diferença nem distinção entre o Deus de Jesus e o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo. Mas Jesus está revelando muito mais sobre Deus do que tem lá no Antigo Testamento. Ele trouxe uma revelação mais abrangente. O Deus de Jesus é um Deus que atua na história. É um Deus redentor. É um Deus que entra no mundo, na pessoa de Jesus, para buscar o perdido, para buscar aqueles que necessitam de ajuda. Né? E os judeus da época de Jesus, eles estavam esperando essa intervenção. Eles estavam esperando que um dia Deus se manifestasse na história para salvar. Mas a ideia era salvar os que merecem ser salvos. Salvar aqueles que se esforçam para ser justos. Essa era a ideia. Né? Salvar aqueles que cumprem as regras. E os outros? Os outros estavam de fora da salvação. Né? Mas Jesus vem para nos mostrar que Deus é um Deus que busca a todos. É um Deus inclusivo. É um Deus que vem e anuncia que Ele está disposto a aceitar aqueles que querem vir até Ele.
Então Jesus nos fala de um Deus que toma a iniciativa. E é interessante isso porque Jesus, ele trabalha, Jesus, ele age com essa filosofia. Deus veio buscar. Deus toma a iniciativa e vai ao encontro do outro que precisa. Mas Jesus não é muito bem visto, nem entendido nessa sua missão. Por quê? Porque Jesus está ultrapassando a configuração que eles faziam de Deus. Os fariseus, principalmente. Né? Os fariseus diziam, existem os justos, que somos nós, e existem aqueles que são os ímpios, os injustos, os perdidos. E entre nós e eles não existe ligação nenhuma. Não precisamos nos aproximar dos perdidos, porque eles são perdidos. Mas nós não. Nós somos os justos. Aqueles que têm a lei, que têm a regra, que praticam os cerimoniais, que nós nos purificamos. E aqueles são os impuros. Então havia essa divisão. E Jesus rompe essa barreira, rompe essa divisão, por isso ele não é entendido. Nós vemos isso, por exemplo, quando Jesus foi ungido pela mulher, lá em Betânia. Pouco tempo antes dele morrer, uma mulher que, segundo os fariseus, era pecadora, mas que Jesus permitiu que ela se aproximasse dele e ungisse. E ele recebeu isso dizendo, olha, o que essa mulher fez foi ungir o meu corpo para a sepultura. E o que ela fez hoje será falado no mundo todo. E está registrado nas Escrituras. Jesus também rompe essa barreira quando ele encontra com Zaqueu, aquele cobrador de impostos, publicano, cobrador de impostos, né, que muitas vezes ele extorquia, e que quer ver Jesus, quer conhecer Jesus. Jesus manda ele descer da árvore. E diz, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa, vou ser hospedado por você. A alegria de Zaqueu em receber um mestre. Coisa que nenhum fariseu faria, porque Zaqueu era um rejeitado, era um proscrito, era marginalizado, Zaqueu era um impuro. Imagina só um mestre entrando na casa desse homem que é impuro. Mas quando Jesus está lá, conversa com Zaqueu, depois Jesus diz, olha, hoje veio salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, filho de Deus. Então Jesus rompe essas barreiras. Por quê? Porque Jesus é Deus feito gente que veio para buscar. Você tem alguns exemplos, por exemplo, né? Mateus. Nós temos o Evangelho de Mateus. Mateus era um publicano, cobrador de impostos. Esse pessoal, cobrador de impostos, eles eram excluídos, eram rejeitados, eles eram marginalizados. Era ralé da sociedade. Porque além de cobrarem taxas exorbitantes, estavam a serviço do império, a serviço do inimigo, a serviço do invasor. Eles eram traidores. Eles não mereciam a companhia de ninguém, eles nem podiam ir ao templo. Mas Jesus chama um publicano, Mateus, para ser seu discípulo. E Mateus dá uma festa em reconhecimento, em agradecimento a Jesus. Ele faz uma refeição na casa dele e convida Jesus. Um publicano, convidando Jesus. E olha que interessante, isso está lá em Mateus 2, é o texto que a gente vai ler agora. Marcos, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Quando
Jesus ouviu isso, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Essa é a visão de Jesus, que guia o seu ministério, que guia a sua missão. Eu vim para chamar pecadores. Eu vim buscar os pecadores. Notem que nesse texto, Jesus não nega que são pecadores. Ele não refuta essa afirmação. Um mestre come com pecadores. Sim, eu estou comendo com pecadores. Eles de fato são pecadores. Eles não são sãos, eles são doentes. Veja, Jesus, ele não nega que são pecadores. Jesus não lhes diminui a culpa. Não, são pecadores, mas são gente boa. São pecadores, mas são gente amáveis, são gente que estão aqui com todo respeito. Não, ele não diminui o pecado. Ele não fragmenta o pecado, ele não dilui o pecado e nem a culpa. São pecadores, sim. E eles precisam de salvação. Jesus reconhece a necessidade deles. Eles estão doentes. Mas é uma enfermidade espiritual. É uma enfermidade que se chama pecado. E eles precisam de cura. E eu estou aqui como médico para curar. Jesus é aquele que nos cura dos nossos pecados. Jesus é aquele que restaura a nossa saúde espiritual, a nossa comunhão e relacionamento com Deus. Então Jesus, ele está diante de um público que ele sabe, ele não é ingênuo. Ele não está ali também passando a mão na cabeça de pecadores. Ele não está ali conivente com o que aquelas pessoas fazem. Mas Jesus ministra na vida deles de acordo com a necessidade. São publicanos, são pecadores, mas são amados por Deus. E Jesus veio para buscar os pecadores e não os santarrões. Pessoa que é justa, que se auto-justifica, não precisa de Jesus. Pessoa que acha que pode curar a si mesmo dos seus pecados, não precisa de Jesus. Mas aqueles que precisam de médico, Jesus está disponível. Ele veio para isso. Portanto, esse é um texto que nos ensina muito a missão de Jesus e quem é o Deus de Jesus. É o Deus que busca. É o Deus que não tem medo de ser rotulado. Não tem medo de ser mal compreendido. Não tem medo de escandalizar aqueles que se auto-intitulam santos e justos. Infelizmente, há muita gente que ainda prega hoje e enfatiza tremendamente o Deus que julga. O Deus que trabalha na formação de guetos, dos santos aqui e os pecadores lá. Mas Jesus está mostrando que ele vem para comer, para fazer uma refeição com gente que precisa de cura, precisa de ajuda. É isso que Jesus está demonstrando sobre o Deus que o enviou, o Pai, o Deus Criador dos céus e da terra. É um Deus que busca. E Jesus enfatiza isso não só nas suas ações e nas suas atitudes, mas no seu ensino. Por exemplo, Lucas capítulo 15, existem 3 parábolas de Jesus em sequência, falando sobre esse tema. A primeira parábola é sobre a ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas e uma se desgarrou, se perdeu. E quando ele conta as ovelhas, geralmente no cair da tarde, ele contou as ovelhas e faltava uma. O que ele fez? Deixa lá, é uma, eu tenho 99 aqui. Aquela que se perdeu, que fique lá. Não, ele não faz isso. Ele deixa as 99 e vai buscar a perdida. E quando encontra a perdida, o que ele faz? Espanca? Não. Coloca nos ombros e traz para casa.
e cura, e trata, e coloca de volta no redil. Esse é o Deus de Jesus, o Deus que busca a ovelha perdida, que coloca a gente nas costas dele e traz de volta para casa. Não é um Deus que espanca, não é um Deus que condena, é um Deus que busca e resgata. Jesus disse, também tem a parábola da mulher que perdeu o seu salário, a moeda, e ela vira a casa de ponta cabeça buscando a moeda, buscando o salário. E tira os móveis e varre a casa até que ela encontra a dracma perdida. E aí ela chama os amigos para fazer uma festa, porque ela achou o salário. E Jesus conclui dizendo que no céu há festa quando um pecador é encontrado, quando um pecador se arrepende, quando um pecador é achado. É um Deus que busca. E por último, a parábola do filho pródigo. O filho mais novo pede a herança para o pai, pega tudo que ele tem, vai embora para uma cidade e vai viver lá, longe do pai, ausente do pai, sem se preocupar com o pai, considera o pai uma pessoa morta. Gasta toda a sua fortuna, vai cuidar de porcos, e lá no chiqueiro, lá cuidando dos porcos, ele cai em si. O que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai eu tinha tudo de bom e do melhor. Eu era abençoado, mas agora eu estou aqui nessa condição, eu vou voltar. Vou pedir perdão para o meu pai, vou pedir para ele me fazer um empregado, porque agora eu não mereço ser filho, eu quero ser um empregado do meu pai. Que ele me trate como um empregado. E quando ele volta para casa, para surpresa dele, o pai está esperando. E o pai corre e abraça o filho sujo, mal cheiroso, abraça o filho, beija o filho e diz, olha, leve meu filho para tomar um banho, troque de roupa, coloque o anel no dedo dele, o anel da família, porque esse filho estava perdido e foi encontrado. E o filho diz, pai, eu pequei, me faça aqui um empregado. E o pai diz, não, você é filho. Veja o Deus de Jesus. Não é um Deus vingativo, não é um Deus que joga na nossa face os nossos erros, que aponta o dedo para nós dizendo agora você vem me buscar, você gastou tudo que você tinha e agora você vem aqui? Não, Deus não faz isso, Ele nos abraça, nos acolhe, nos recebe. Você viveu a sua vida toda sem pensar em mim e no final da vida você quer me encontrar? E Deus está lá de braços abertos para nos acolher. Não importa a hora, não importa o momento, não importa a circunstância. Porque o Deus de Jesus é um Deus que ama, é um Deus que busca. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do injusto, na morte do pecador. Ele não tem prazer nisso, porque Ele busca e Ele ama a todos nós. Em cada parábola que Jesus contou desse texto, a iniciativa é de Deus. Ele busca a ovelha perdida, Ele busca a dracma perdida e Ele acolhe o filho perdido. Esse é o Deus de Jesus. O cerne, o centro da mensagem do reino de Deus é que Deus veio até nós, entrou na história, na pessoa de Jesus, para buscar e salvar os que estavam perdidos. É isso que Jesus nos fala sobre o seu Deus. E nós, como igreja de Cristo, nós estamos construindo muros ou estamos construindo pontes? Nós estamos julgando Jesus ou nós estamos na mesma missão de Jesus, que é ir e buscar aqueles que estavam perdidos? É interessante que quando os fariseus viram João lá no deserto, comendo mel com gafanhoto, ou gafanhoto com mel, eles diziam, esse homem não come e não bebe com a gente,
Então ele tem demônio. Foi isso que Jesus disse. Veio João Batista, que não comia, não bebia, e vocês disseram, ele tem demônio. Eu vim, o Filho do Homem veio, comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um comilão e um beberrão. Nós, seres humanos, gostamos de rotular as pessoas. E eles rotulavam. Rotularam João Batista. Não ouviram a mensagem de João Batista, porque ele tem demônio. Olha o jeito que ele é. Viram Jesus na refeição, comendo e bebendo com os pecadores, e disseram, eis aí um comilão e um beberrão. Também rotularam Jesus. Muitas vezes nós rotulamos pessoas. Eis aí o beberrão, o comilão, eis aí o pecador, a mulher pecadora, o homem pecador, e nos afastamos. Criamos barreiras. Mas Jesus veio buscar o perdido. E nós, como igreja, meus irmãos, nós precisamos construir pontes. Nós não podemos ficar no nosso gueto, não podemos ficar isolados, dizendo, nós somos os santos, e eles que vão para o inferno porque são pecadores. Esse não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é o Deus que veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Portanto, eu quero dizer para você, o Deus de Jesus não é o que já pintaram sobre ele. Não é o que rotularam sobre ele. Um Deus de ódio, um Deus de exclusão, um Deus de violência, um Deus de ira, um Deus irracível, um Deus que quer pôr fogo no parquinho porque não quer ver ninguém feliz, um Deus que está disposto e não vê a hora de jogar uma praga aqui e acabar com tudo. Se você pensa assim, você não está pensando sobre o Deus de Jesus, porque o Deus de Jesus corre o risco de ser mal compreendido por amar aqueles que são marginalizados. O Deus de Jesus é o Deus que veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você se considera uma pessoa pecadora que precisa de cura, então você precisa de Jesus, porque Ele é o médico que cura a nossa alma, que cura o nosso espírito, que cura o nosso passado, que cura a nossa consciência, que cura todos nós da rebelião, da destruição do pecado. Ele é o médico e ele jamais se afasta do doente que vem buscá-lo para querer a cura. Mas quem acha que pode curar a si mesmo, quem acha que pode tratar o seu próprio pecado com o seu próprio esforço, quem acha que não é doente, que é são, esse não vai buscar Jesus e não vai ouvir o que Jesus tem para dizer. Porque Jesus está oferecendo cura para quem é doente. Portanto, eu peço a você hoje que pense nisso. Pense nisso. A nossa visão do mundo hoje das pessoas está sendo de rotular, de preconceito, de afastar, de banir, de rejeitar, de excluir. Mas o Deus de Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Amém? Que sejamos uma igreja que constrói pontes e não uma igreja que derruba pontes e constrói paredes. Amém? Pai querido, obrigado pela Tua palavra nesta manhã, que nos exorta, que nos incentiva, que nos encoraja e também que nos adverte a sermos uma igreja que busca o perdido, que busca o necessitado, porque essa é a missão de Jesus. É para isso que Jesus veio como cordeiro, para resgatar, para curar os que estão doentes. Pai, cura a nossa ferida, cura, Senhor, o nosso preconceito,
Cura, Senhor, a nossa arrogância. Cura, Senhor, a nossa alma do orgulho, da prepotência, de achar que somos melhores do que o outro. E, Pai, derrama do Teu amor sobre a nossa vida, derrama do Teu amor, enche-nos, encharca-nos com Teu amor, para que a gente possa olhar para o outro com um olhar de compaixão, de misericórdia, que a gente possa estender a mão, Senhor, ao invés de apontar o dedo. Porque nós, Pai, somos pecadores e precisamos da Tua cura. Portanto, santifica-nos, cura-nos, liberta-nos, Senhor, de todo pecado, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja, que a Igreja Aliança de Alphaville seja uma igreja que constrói pontes, que estende a mão, que ama, que abraça, e não uma igreja que exclui, uma igreja movida e motivada pelo pré-conceito. É isso que nós pedimos, Pai. E oramos para que o nosso país seja um país mais unido, Pai. Que o nosso país seja um país que possa enfrentar as dificuldades, enfrentar os desafios unidos, Pai. Nós pedimos que o Senhor repreenda, Senhor, todo o espírito de divisão, todo o espírito, Senhor, de destruição, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui, na Tua presença. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Obrigado, Senhor, por ter nos buscado e por ter nos encontrado e ter nos acolhido e nos levado de volta para o Teu redil, para o Teu reino, um reino de bênçãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia nessa manhã. Fico muito feliz. E se você quiser divulgar essa mensagem, se você quiser compartilhar essa mensagem, fique à vontade. Se você puder também, quiser e pedir para as pessoas também curtirem ou compartilhar a mensagem, fique à vontade também, ok? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, que você possa ficar na paz de Jesus Cristo, aquele que busca, que resgata e que salva, e que coloca no reino, o reino de bênçãos. Em nome de Jesus, eu rogo que Deus abençoe você, a sua família e o seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.